Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai bater um papo sobre a satanização dos Exus, viu? É necessário diante do que está acontecendo aí com a mídia. Mas antes eu vou pedir para você compartilhar o vídeo, caso você goste do conteúdo, ativa o sininho aí que é para não perder as notificações, nem coloca o curtir, ok? Bom, vamos lá. Eu hoje vou fazer o papel de advogado de Exu. Não que eles precisem, que eles são excelentes advogados, mas eu me senti na obrigação diante de tudo que está acontecendo aí na mídia por causa desse caso desse serial killer aí, né? Mas ele tá foragido e parece que encontraram na casa dele um assentamento para Exu. E isso fez com que a mídia colocasse que ele era satanista, adorador do diabo, e aí já fica aquela coisa da própria igreja, né? Evangélicos, católicos, contra a religião da Umbanda, porque trabalha com Exus. Ai, gente, como a gente é atrasadinho em tudo, né? É difícil a gente conseguir entender. Mas vou tentar passar pra vocês. Bom, eu tenho um vídeo aí no meu canal, que foi uma aula que eu tive, assim, uma aula particular com meu amigo Leonardo Cunha, que é bisneto do fundador da Umbanda, do Zélio de Moraes. E ele deu uma aula, assim, praticamente uma aula particular, porque foi lá no centro dele mesmo, lá em Cachoeira de Macacu. Viu, Léo? Tô com saudade de vocês, qualquer dia eu baixei no centro de novo. E uma aula fantástica sobre Exus, né? Veio de encontro com tudo que eu pensava, passando helicóptero. Já com tudo que realmente eu já trazia de bagagem, ele só veio ratificar tudo que eu já sabia, mais ou menos, ali como funcionavam as coisas. Então, esse vídeo explica bem quem são os Exus, como eles trabalham. Mas eu vou explicar melhor agora nesse. Na verdade, gente, quando a gente fala em Exu, o Leonardo, acho que ele fez uma analogia, eu não lembro também se isso já foi trazido de alguma projeção, que eles não são... O Exu, quando você fala Exu, tem a entidade, né? E você tem o orixá lá do candomblé. A gente não pode fazer confusão das entidades com o orixá. Eu vim falando para vocês que os orixás são o quê? É uma energia, né? Que trabalha numa determinada frequência. Que a Umbanda trouxe os guias, que a gente chama de entidades, os espíritos que trabalham na Umbanda e que também perceberam que dentro da Igreja Católica alguns santos trabalhavam na mesma frequência, tudo foi unificado, virou um sincretismo só. Então você tem... vou dar um exemplo. Oxóssi é o orixá, é a energia que a gente tem trouxe das raízes africanas, né? Aí você tem dentro da Umbanda os caboclos, que trabalham dentro dessa mesma energia, e no catolicismo, São Sebastião, tá? Então, porque estão todos na mesma frequência, tanto os trabalhadores que trabalham denominados falangeiros de São Sebastião, aqueles trabalhadores dentro do candomblé, aqueles espíritos que vêm também dentro da energia maior do orixá Oxóssi, e os caboclos da Umbanda, que trabalham também dentro da mesma energia, tá? Então, da mesma forma que a gente tem o orixá Oxóssi, todos os demais orixás também vão fazendo esse sincretismo até chegar nos Exus. Então o Exu, em princípio, quando a gente fala Exu, a gente pensa, liga logo lá na energia. Mas nós temos que trazer, talvez, que o Exu é como se fosse uma categoria de trabalho. Mais ou menos isso, tá? Então, assim, você tem, dentro da linha da Umbanda, eu gosto até de me referir mais até a povo de rua. Por quê? Acho que fica mais claro do que propriamente a gente chamar de Exu. Que o Exu eu gosto de separar como a energia que veio lá do candomblé, tá? Mas no fundo, se a gente for fazer a comparação, é tudo na mesma linha. Exu para os católicos, né? Exu para os umbandistas dentro do sincretismo seria Santo Antônio, tá? Então, a gente trabalhando nessa linha assim, pegando, nós temos dentro dessa linha de trabalho, né, desses trabalhadores, que alguns chamam de Exu e podem ser chamados de povo de rua também, nós temos diversas categorias ali dentro. A gente bota tudo no mesmo bolo, Exu, né? Tudo meu, então povo de rua, tá? Mas ali nós temos categorias de trabalhadores. Então, dentro dessa aula que eu tive, que eu achei fantástica, ficou bem claro isso, que nós temos os pagãos, que agora aprendi a falar pagãos, que eu só falar pagões, os pagãos, nós temos os batizados e os coroados, tá? Isso para Umbanda pura. Trabalha com esses três. Quem seriam os Exus pagãos? São os espíritos que estão na rua, que estão meio que perdidos, mas querem mudar a frequência. São espíritos que já erraram pra caramba, que encarnaram aqui, desencarnaram, mas estão querendo evoluir. Eles são acolhidos dentro dessa faixa vibracional, porque eles são mais densos mesmo. E essa faixa toda que a gente tá falando trabalha com essa energia um pouco mais pesada, mais próxima de nós. E essa faixa, que eu tô falando desses trabalhadores mais próximos, esses que são pagãos, eles são recolhidos pelos falangeiros de Exu, né, que trabalham dentro dessa categoria aí, dentro dessa forma de trabalho deles, são recolhidos. Tudo bem, você quer agora aprender a fazer o bem, a trabalhar no bem. Então vem, vamos dizer, seriam estagiários dentro da Umbanda, tá? Eles trabalham próximo aos batizados. Os batizados, o que são? Eles são os antigos estagiários que provaram que realmente queriam trabalhar no bem e começam a trabalhar, e aí um dos coroados pega e diz assim, bom, agora você é da minha falange. Então, dentro dos coroados, a gente tem diversas falanges, cada um com nome. Seu tranca-rua, seu caveira, seu marabô, diversas falanges. Então, esses adotam aqueles pagãos que evoluíram, que quiseram trabalhar, que provaram que estavam trabalhando no bem, e eles passam a ser batizados. Então, dentro dos batizados, eles vão formando grupos também. Aí, um belo dia, um espírito mais evoluído, que pode ser um preto velho, um caboclo, ele coroa esse trabalhador, esse Exu batizado, e ele passa a ser um coroado. Ok? Só para explicar mais ou menos para vocês poderem entender. Então, o que acontece? A gente viu que na mídia toda tá mostrando que esse psicopata aí, que já matou um monte de gente, esse serial killer, ele tinha Exu assentado na casa dele. Então, quem orientava ele, ou quem estava manipulando ele para cometer essas atrocidades, talvez fosse aquele espírito que ele cultuava. Já ouvi barbaridades em cima disso. Gente, primeira coisa, o que acontece? Ele pode ter tido realmente a proteção do Exu dele, que não quer dizer que seja. Geralmente, aí vou entrar de novo naquela coisa da linha.
Os pagãos, eles começam a trabalhar na Umbanda, né? Eu quero mudar de vida e tal, então tudo bem, vem pra cá, vem trabalhar comigo. Eles começam a ser estagiário. Alguns, eu sempre falo que lá é como aqui, alguns ficam um tempo ali pela Umbanda e eles não se regeneram. Eles dizem, ó, beleza, isso aqui não é pra mim não, tem que fazer só bem, porque a Umbanda só faz o bem, tá? Ela não defende coisa errada, parada errada. Aí, não quero não, porque eles ainda trabalham em troca, tá? Mesmo na Umbanda fazendo bem, esses pagãos, eles não se manifestam, mas eles estão assim, estão ali aprendendo, estão vendo que os batizados ainda trabalham com algumas trocas, né? Mas não são trocas, até justamente pra gente se esforçar pra fazer alguma coisa, porque eles sabem que a gente ainda tá dentro, que a gente ainda tá dentro desse mecanismo de troca, então eles ficam jogando game conforme a gente sabe jogar. E esses que são pagãos, que eles estão ali só observando como tudo funciona, muitas vezes eles debandam, eles saem da Umbanda e eles vão pro lado esquerdão mesmo da coisa, tá? Então eles vão pro caminho aonde eles acham que eles vão receber melhores coisas em troca, vão ficar sugando alguém. Gente, escolha, livre-arbítrio. Eu sempre falo que a espiritualidade boa, o que faz? Respeita o nosso livre-arbítrio. Eles deram chance pro camarada trabalhar ali no bem dentro do que ele é, dentro do padrão vibracional dele, porque é necessário. Às vezes a gente fica em situações aqui na Terra que é preciso um espírito mais denso nos socorrer. E eles são os guardiões. Eles ficam na porteira das nossas casas, eles ficam próximos de nós, nos defendendo das coisas brabonas que vêm mesmo contra a gente. É preciso, né? Então eles são recrutados. Mas aí quando eles chegam ali para trabalhar, eles começam a... Eles voltam para a essência deles, daquela forma mais egoísta e tal, e dizem, não, pô, isso aqui não é pra mim não, vou ficar aqui fazendo bem? Cara, não. Eu quero realmente continuar, e eu já vi que eu posso, se eu quiser, e aí eu manipulo, e aí vai pro outro lado que não tem nada a ver com Umbanda, tá? A Umbanda é bondade pura, é caridade, é amor, é espírito abnegado. Não interessa se ele é mais denso ou se ele é super sutilizado, ele vai sempre querer fazer o bem, porque mesmo os mais densos, eles estão evoluindo, eles estão tendo a oportunidade de crescer também, mudando o padrão vibracional deles, tá? Então, quando a gente vê uma pessoa completamente desequilibrada, um psicopata, alguma coisa como esse caso que a mídia tá aí fazendo, cultuando um Exu, não tem nada a ver com o Exu que a gente conhece na Umbanda. Foi um que debandou, se diz, né, como tal, para poder fazer, para poder ficar perto dessa pessoa. Muitas vezes, realmente, dependendo do grau de maldade desse espírito, ele não vai só proteger, ele vai intuir para que a pessoa faça maldade também. Mas, gente, é padrão frequencial em sintonia. Uma pessoa doente dessa, um psicopata, um maníaco, um serial killer desse, olha como uma pessoa dessa vibra. Você acha que ele vai atrair o que pra junto dele? Um espírito evoluído para ser mentor, protetor dele? Não. É um espírito igualzinho a ele, tá? Então, e esse espírito é Satã, diabo? Não. É um espírito que tá na caminhada dele, mas ainda se compraz também com a maldade. Ele não tem muito discernimento entre o que é certo e o que é errado dentro do nosso conhecimento, dos nossos padrões. Então ele acha que ele está ali, e muitos acham que estão ajudando. Não interessa quem é, ele está ali fazendo, ele não tem julgamento mesmo, e muitas vezes se compraz com a maldade que o outro está fazendo, se alimenta daquela energia ruim que o outro tem. Então, mas não tem nada a ver com as entidades que trabalham na Umbanda, com a energia que tem no Candomblé, tá? Não tem nada a ver, nada a ver. E isso é bom a gente aprender a separar as coisas. É porque quando a gente lida com espíritos, a maioria não consegue visualizar, então tem essa dificuldade mesmo de fazer essa separação. Você quer ver uma coisa? Agora vamos pipocar. Mas eu vou falar. Olha só. Como tem casos de bandidos que cometeram atrocidades, já mataram não sei quantas pessoas, aí vão parar dentro dos presídios e se convertem. Viram pastores dentro do presídio, não é isso? Aí, quem tá de fora, e muitas pessoas da igreja também acham, ele foi convertido pelo Espírito Santo. Então agora ele é um homem puro, é um homem de Deus, entregou seu coração para Jesus. Gente, ele tá assessorado. Vocês acham que realmente uma pessoa dessa, padrão vibracional, a gente muda, é óbvio, tá? A gente vai fazendo a transformação. Mas uma pessoa que já vibrou muito na maldade, esse padrão vibracional continua impregnado no corpo dela. A gente não muda da noite pro dia. Não pense que muda. Isso Jesus sabia das coisas mesmo. A gente pode mudar a nossa vida, a gente pode transformar a nossa fé, mas a nossa essência demora. Demora, não é assim, da noite pro dia, no estalo. A humanidade não dá esse salto assim. É aos poucos. Então, esse espírito que ajuda essa pessoa lá dentro, olha, 99,9% são Exus, tá? São os batizados que já estão realmente trabalhando no bem, estão fazendo bem, e ele para poder que aquela pessoa não tem grau de entendimento, se levar para o lado disso, ele não vai conseguir o propósito dele, que é se regenerar e recuperar outras pessoas. Então, vem dentro de uma outra roupagem, dizendo que é o Espírito Santo e tal, mas a maioria são trabalhadores da falange dos Exus mesmo. Aí os Exus da Umbanda, trabalhando. E trabalhando muito dentro dos presídios, tá? Trabalhando muito. E eles não fazem nem questão de aparecerem e dizer quem são. Eles vêm, tá tudo bem. Então vão acreditar que eu sou o Espírito Santo, eu sou o Espírito Santo. O importante é fazer o trabalho no bem. Ajudar aquele que está se regenerando, porque o padrão vibracional daquela pessoa é compatível com um espírito ainda muito terreno. Mas tem que ser um espírito terreno e que já esteja vibrando no bem. Então, são esses batizados que vêm trabalhar com essas pessoas. Eles têm a autorização para vir trabalhar, para ajudar, porque eles estão bem próximos. E aí eles pensam que estão imbuídos do Espírito Santo, viram pastores, oradores, mas por trás, quem está trabalhando são os Exus. Tá? Eu sei que isso aí, muita gente vai dizer que é heresia. Não é heresia nenhuma, gente. É realidade e a gente se despide de preconceitos. É porque se realmente eles vierem com a roupagem que eles trazem, com a plasmagem de falar quem eles verdadeiramente são, eles não vão ser aceitos. Por quê? Porque o grau de compreensão daqueles irmãos ali que estão necessitados, né, de palavra, de realmente mudar de comportamento, de tudo, eles precisam de uma roupagem assim para conseguir comprar a ideia. E aí? Né? Então isso tudo eu tô contando para vocês, pra gente tirar realmente essa ideia ruim, preconcebida que trazemos dentro de nós, do povo de rua e do Exu. Eles são trabalhadores que estão se esforçando para crescer. Agora, muitos ainda vibram
negativamente. E aí, quando eles percebem que a praia, principalmente os pagãos, principalmente não, nessa classe dos pagãos tem muito disso, né? Quando eles percebem que ali não é a praia deles, eles debandam. Aí eles vão trabalhar em outras casas que trabalham com coisas ruins e tudo, eles vão virar trabalhadores lá. E muitas vezes vão crescendo dentro da hierarquia deles, mas só que vamos dizer assim, para um lado negro da força, né? Porque a gente sabe que tem lugares que vão fazer maldade. Então eles se apropriaram da palavra Exu, que na verdade é como se fosse uma categoria de trabalho, né? Para colocar aquela roupagem aí, por isso que a gente confunde com o diabo, com Satã, com satanismo, tá? Mas é muito importante que a gente consiga fazer essa separação. Que a Umbanda não merece ficar essa mácula em cima dela. Gente, Umbanda é pureza, sabe? De espírito, de bondade, de ajuda ao próximo. É uma das religiões mais lindas quando a gente vai estudar realmente a fundo a essência da espiritualidade que trabalha ali dentro, né? Então, não tem por que a gente ficar ouvindo besteira aí pela mídia, repetindo ou comprando essa ideia. É muito importante a gente ter esse discernimento, saber separar o joio do trigo. Embora tenha o mesmo nome, mas não é a mesma coisa, tá? Então, era esse papo assim que eu tinha pra trazer pra vocês, e eu acho que é muito importante cada vez mais a gente ir esclarecendo, viu? E a gente trazendo isso pro nosso dia a dia, pras coisas que acontecem, é a forma mais fácil. E eu vi nesse noticiário uma forma de vir aqui explicar pra vocês que não tem nada a ver, viu? Então não vão nessa, não comprem essa ideia que não tem nada a ver, tá? Pode até ser que ele cultuasse a entidade lá que ele acreditava ser o guia dele e tal, mas não é o guia dentro da Umbanda. Eu acho que eu consegui explicar pra vocês mais ou menos como funciona, né? Espero que sim.